Olá, nessa semana iremos estudar a divisão dos livros do Antigo Testamento. Você deve ler a sua apostila no capítulo 2 e o que você vai ver nesse capítulo é as divisões do Antigo Testamento, que são 4. Você vai ver que a primeira divisão a ser abordada são os livros que compõem o Pentateuco, depois os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Basicamente, nesse capítulo, você vai aprender a identificar o livro e aonde esse livro está alocado nessa divisão. Qual é a importância disso? É você identificar qual o propósito inicial para o qual foi escrito aquele livro. Por exemplo, se você está lendo Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio, você está lendo uma parte do Antigo Testamento chamada Pentateuco, composta por esses 5 livros, que foi escrita basicamente para falar sobre as origens, a lei, a história do povo de Israel, mas mais precisamente a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Se você ler um desses livros aqui, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, você precisa estar atento à forma em que eles foram escritos, que é na forma de poesia. Então, digamos que você vai pregar nesses livros aqui, escolhe um desses textos, ou um desses textos aqui dos livros da lei, você vai ter que estar atento, porque a forma de explicar um salmo, ou de interpretar um salmo, é um pouco diferente da forma de você interpretar uma história. E você vai precisar estar atento ao gênero literário em que aquele livro foi escrito. Nós temos 12 livros no Antigo Testamento que foram escritos contando a história do povo judeu. Temos 17 livros de profecias escritos por profetas e que registram a palavra de Deus para o povo de Israel em uma determinada época. Quando você lê, por exemplo, o livro de Isaías, o ideal é que você identifique quem eram os reis que estavam atuando naquela época. Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim sucessivamente, para que você entenda melhor a profecia contida naquele livro. Embora nesse nível que você está estudando, que é o nível de iniciação à teologia, o objetivo é apenas que você identifique o livro e onde ele está na divisão do Antigo Testamento. Se você ler toda a apostila, como é recomendado, você vai identificar o tema principal, os principais conteúdos de cada livro, o que vai ajudar você a compreender, quando você estiver lendo o livro, para o que Deus permitiu aquela escrita. O objetivo do Senhor ao permitir que aquele escritor registrasse a revelação. Por exemplo, o livro de Salmos, né? Temos a autoria, são vários autores, tem 150 capítulos, tem 2.641 versículos, e o livro de Salmos é uma seleção de cânticos e poesias de exaltação e louvor ao nome do Senhor. O livro de Salmos, na verdade, é um livro de cânticos, né? Muitos dos salmos eram usados para adorar o Senhor durante o culto no Antigo Testamento. Nos livros dos profetas, você também vai identificar o texto e também o tema de cada livro, o ano em que foi escrito, o autor. Não há necessidade de você decorar os temas, mas se você, antes da leitura dos livros,
você entender para quem e qual o motivo pelo qual ele foi escrito, vai ficar mais fácil de você identificar ou compreender a mensagem daquele profeta ou daquele livro. Durante essa semana, então, além de você identificar todos os livros do Antigo Testamento e identificar o resumo dos principais conteúdos daquele livro, é necessário que você saiba quem é o autor de cada livro e também que você consiga responder os exercícios da semana, que são apenas essas 3 perguntas e o vídeo que você deve assistir. Se vocês prestarem atenção, nós colocamos nessa semana mais vídeos do que na semana passada. Por quê? Porque como essa semana vocês vão estudar a divisão dos livros e desses livros consta o livro de Gênesis, nós gostaríamos que você visse com um pouco mais de profundidade sobre a criação. E para isso nós postamos 2 vídeos do professor Adalto Lourenço, que é um cientista renomado, pesquisador, e que ele confronta a ciência, propriamente dito, né, do ponto de vista bíblico. Talvez a palavra mais adequada não seja confrontar, seja alinhar, comparar, porque a Bíblia ela não contradiz a verdadeira ciência. Então, após a leitura desse capítulo e responder os exercícios, você deve assistir os 2 vídeos e postar suas dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Uma boa aula para você, uma boa leitura e que o Senhor te abençoe quando ouvir os vídeos para que você possa compreender e defender a sua fé. Até mais.